Olá pessoal, estou trazendo aqui a correção, né, da primeira fase do vestibular da UES, da Universidade Estadual do Ceará, aqui a prova de matemática, né? Essa prova que eu vou resolver é o de gabarito 1, né? Então a questão de número 13 dizia assim: considere as funções reais de variável real definidas por f de x igual a seno de 1 mais x sobre 2π e g de x igual a seno de 1 menos x sobre 2π. Se k é igual a f de 9 vezes g de 9, então pode-se afirmar corretamente que o valor de k é igual a... Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é que esse π ele faz parte do argumento da função seno, né? A gente olha assim, é, a gente acha que não, né? Que o π é tipo assim, seria o π multiplicando seno de 1 mais x sobre 9, mas não é assim, né? A primeira observação que tinha que ter feito era isso. Embora eu acredite que fosse conveniente a UES ter colocado tipo aqui um colchete, né, por exemplo, para dizer que fazia tudo parte do argumento, né, da função, mas enfim. Então vamos calcular f e g de 9 inicialmente, né? F de 9 seria seno de 1 mais 9 sobre 2 π, né? Que é igual a seno. Aí você faz essa soma aqui de fração, né? 1 mais 9 sobre 2 dá 2 vezes 1, 2, né? 2 mais 9, 11. Aí dá 11. Aí multiplica o π sobre 2. E g de 9 dá igual a seno de 1 menos 9 sobre 2 π, né? Que é igual 2 vezes 1, 2. 2 menos 9 é menos 7, né? Aí fica seno de menos 7 π sobre 2, né? Agora a gente se lembra, tem que se lembrar aqui nesse caso, né? Que a função seno, ela é uma função ímpar, né? Então eu posso pegar esse menos e colocar para fora. Aí ficaria assim, menos seno de 7π sobre 2, né? Agora observa o seguinte, né? A gente sabe que no círculo trigonométrico, por exemplo, né? A gente tem que fazer um pequeno círculo trigonométrico aqui, né? A gente tem os valores de seno e de cosseno, né? Seria o cosseno e aqui seria o seno, né? E aqui é tipo assim, o seno aqui vale 1 e aqui vale menos 1. E aqui o cosseno vale 1 e aqui o menos 1, né? E aqui é zero, né? Aqui é zero, aqui seria tipo π sobre 2, né? Aqui é tipo π e aqui 3π sobre 2, né? Aí, essa é a primeira observação. Agora, observe o seguinte, né? Observe o seguinte. Esse 11π sobre 2, eu consigo reduzir ele, né? Para, tipo assim, um valor que eu conheço, né? Por exemplo, 11π, 11π sobre 2, eu posso dizer que isso daqui é igual, por exemplo, a 8π mais 3π sobre 2, né? Que dá igual a 4π mais 3π sobre 2. Só que 4π, né? 4π é como se tivesse sido dado duas voltas em torno do ciclo trigonométrico, né? Já que uma volta é 2π radianos, né? Então 4π radianos seria duas voltas. E depois de você dar duas voltas, você daria mais essa
esse tanto aqui, né? Que bate justamente aqui embaixo, onde o seno vale menos 1, né? Então, seno de 11π sobre 2 é menos 1, né? Aqui é uma continha fora a parte. Então, o seno de 11π sobre 2 vale menos 1. Eu vou utilizar esse mesmo raciocínio para o seno de 7π sobre 2, né? Ó, porque 7π sobre 2, eu posso ver isso daí como sendo 4π mais 3π sobre 2, né? Aí eu separo as frações. 4π dividido para 2 dá 2π, que é uma volta, né? Mais 3π sobre 2. Então, aqui, esse 7π sobre 2 é como se tivesse dado uma volta, né? 2π é uma volta completa. E depois de eu dar essa volta completa, eu dar 3π sobre 2 de volta, né? Ou seja, paro no seno de menos 1 novamente. Então, aqui, no caso do g de 9, a gente vai ter menos... vai ter menos, né, da fórmula, vezes menos 1, né? Porque o seno de 7π sobre 2 é menos 1, ou seja, menos com menos, mais. Então, fica 1, certo? Então, o K é igual a f de 9 vezes g de 9, né? E f de 9 a gente viu que é menos 1. G de 9 a gente viu que é 1. Menos com mais é menos, então 1 vezes 1 é 1. Então, letra B de bola, K igual a menos 1. Bom, questãozinha que a pessoa tem que conhecer algumas reduções de arcos, mas é isso. Questão de número 14 diz o seguinte: o jardim botânico localizado em uma região serrana é dedicado à exposição de plantas ornamentais e florais. As roseiras, espaços onde são plantadas as rosas, ocupam várias áreas circulares cujas muretas que as delimitam formam uma circunferência. Se a extensão de cada uma dessas circunferências é 18 metros, a área ocupada por uma roseira em metros quadrados aproximadamente. Bom, aqui está dizendo o seguinte, que você tenha uma circunferência, né? Está dizendo circunferência, e ele diz que essa circunferência tem comprimento de 18 metros, ou seja, o comprimento que é 2π vezes o raio, o comprimento da circunferência, né? 2π vezes o raio, é 18 metros, né? 18, vou colocar só 18, né? Ou seja, aqui você pega esse, vamos encontrar o valor do raio, né? O raio é 18, né? 2π que está multiplicando, passa dividindo sobre 2π. Você pode simplificar esse 18 por esse 2, né? 18 dividido para 2 é 9. Aí fica 9 sobre π. Então, pronto. A gente descobriu que o raio é 19, é 9 sobre π, né? Então, a área do círculo, a gente sabe que é π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio é 9 sobre π. Aí ficaria π vezes 9 ao quadrado sobre π ao quadrado, né? Então, esse π eu cancelo com esse 2, né? Eu posso fazer essa divisão. Aí fica 81 sobre π. Só que ele disse para considerar o π é aproximadamente 3,14, né? Então, 81 dividido para 3,14. Então, a gente tem que fazer essa divisão para obter a área aproximada, né? Então, fazer aqui 81, eu vou dividir aqui por 3,14. Aí eu lembro que o divisor ele não pode ficar com vírgula, né? Então, ó, tem uma vírgula com duas casas decimais. Então, vou acrescentar 2 zeros aqui e vou apagar aqui essa vírgula, né? Então, observe que eu vou dividir o 810 por 314, né? Então, 810 dividido por 314 dá 2, né? Dá 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Aí, 628. Aí você vai subtrair do 810. Então, é 8 para 10, 2, né? É 2, aqui no caso aqui, como se fosse para 3 para 11, no caso, né? 3 para 11, que dá 8. E aqui, como se fosse 7 para 8, que dá
né? Então fica 182, aí eu abaixo esqueci zero, fica 1820. 1820 dividido para 314, mais próximo é o 5, né? 5 vezes 4, 20. Tem 2 para cá. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. E 5 vezes 3, 15. Subtrair aqui novamente. 0 para 0 é 0. Eu vou pegar aqui emprestado aqui, né? Ficaria 7. Aqui fica 12, né? 7 para 12 é 5. 5 para 7 é 2. Então fica. E 1 para 1 é 0. Então fica só 250, né? 250 não dá para dividir por 314. Então acrescenta a vírgula e coloca um zero aqui. Aí fica 2.500. Aí 2.500 dividido para 314, o mais próximo é o 7, né? 4 vezes 7 dá 28. Fica o 8, vai o 2. 7 vezes 1, 7. Mais 2, 9. E 3 vezes 7, 21, né? Aí você pode fazer essa subtração, né? Aí você vai ter aqui 302, né? 302, né? Então, a gente dá 25,7 alguma coisa. Então, a gente já pode olhar aqui nas alternativas, e a mais próxima vai ser 25,8. Então, só marcar o item C, tá? Aqui, na verdade, era questão até simples, você só tinha que saber obter o raio, aplicar na fórmula da área, né? E fazer essa divisão decimais, né? Então, vamos lá. Essa questão aqui diz o seguinte: sabe-se que no sistema solar os planetas giram em torno do Sol e que a órbita de cada um deles é uma elipse, tendo o Sol como um dos focos. O planeta ou planetóide de Plutão é o mais distante do Sol. No entanto, essa distância não é constante, pois sua órbita é uma elipse, né? A excentricidade de uma elipse é definida como a divisão do comprimento da distância focal 2c pelo comprimento do eixo maior, 2a da elipse. Ou seja, a excentricidade é c sobre a. Quanto maior for a excentricidade, mais alongada é a elipse, né? Se é mais alongada, é tipo mais achatada. Sabendo que a maior distância de Plutão ao Sol é de aproximadamente 7 UA, ou seja, 7 unidades astronômicas, né? E a menor é aproximadamente 4 unidades astronômicas, é correto dizer que a medida da excentricidade da órbita de Plutão é aproximadamente... Bom, fazer aqui uma elipse, né? Aqui eu tenho uma elipse com centro na origem, né? E os focos, pessoal, os focos de uma elipse são os pontos, vou colocar esses pontos aqui, são pontos, né? E aqui eu tenho tipo assim, o foco 1 e aqui eu tenho tipo o foco 2, né? Então uma elipse ela tem uma propriedade importante, que ela diz o seguinte: se você a elipse é o conjunto, a elipse, a definição formal dela, são os pontos do plano, tais que a soma da distância entre dois pontos, que nesse caso seriam os focos, é sempre constante, né? Então eu tenho assim, essa distância 1 e eu tenho essa distância 2. Então, diz que essa distância 1 mais essa distância 2 é sempre igual a 2A, né? Que esse A? Esse A aqui eu chamo esse ponto aqui de A, né? Esse ponto aqui de A, e esse tamanho aqui, ele é A, né? É A, e esse tamanho aqui, do F até o centro da elipse, né? É que a gente chama de C, né? Que é o C que eles dizem aí, né? 2C é a distância do foco 1 até o foco 2. Né? Esse primeiro foco aqui, eu vou chamar ele, eu vou apagar isso aqui, né? Enfim, a gente tem que saber o que é uma elipse, né? Para resolver esse problema. Eu vou chamar esse ponto aqui de S porque vai ser o Sol. E a órbita do Plutão é justamente essa elipse, né? Essa elipse. Então, eu preciso saber, né? Preciso saber, onde seria o ponto onde o Plutão está mais perto do Sol. Então, eu espero que estejam claros para vocês que a distância, o ponto
né, da elipse mais perto do foco é justamente, né, quando ele corta, nesse caso aqui, o eixo X, né? Nesse caso aqui, que é o eixo maior, né? Então, ele está dizendo que a menor distância, né, seria tipo 1/4. Aquilo, obviamente, está desproporcional, né? Aqui é só para a gente ter uma noção, né? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar é, digamos, esse foco da elipse mais para cá para ficar menos, menos absurdo. Mas está querendo dizer que daqui para cá, né, essa distância que é a menor, né, quando o Plutão está nessa posição, ele diz que é 4 unidades astronômicas. E se aqui é o Sol, onde seria sobre a elipse o ponto mais distante do Sol, né? Então, espero que vocês observem que é quando ele está aqui na outra extremidade, né? Então, quando ele está aqui, ó, esse tamanho aqui, a questão está dizendo que ele é 7, né? Agora, assim, a gente tem basicamente resolver um sistema, né? Porque desse ponto até aqui é A, né? É A. Então, é o seguinte. E desse foco, né, do S até a origem, né, é C, que é a metade da distância focal, né? O outro foco seria mais ou menos por aqui assim, né? Ou seja, C mais 4 é igual a A. C mais 4 é igual a A, né? Por quê? Ó, C vem até aqui, mais daqui até aqui é 4, ó. Então, ó, todinho é o A. C mais 4 é A. Por outro lado, a gente tem que do Sol até essa extremidade que é 7, a gente tem, ó, C mais C2C, né? Ou seja, a gente tem aqui, ó, esse tamanho todinho aqui, que é A, mais esse tamanho aqui, que é C, ou seja, A mais C, tá dando igual a 7. Então, A mais C é igual a 7. Então, agora o que eu vou fazer, ó, esse A eu vou substituir aqui, ó. Onde tem A, eu vou colocar C mais 4. Então, C mais 4 mais C é igual a 7. Então, C mais C é 2C. Esse 7 que ele está somando, eu passo subtraindo, fica 7 menos 4, né? 7 menos 4. Então, 2C é igual a 7 menos 4 é 3. Então, C é igual a 3 sobre 2, né? Então, C é igual a 3 sobre 2. Então, para mim saber a excentricidade, falta obter o valor do A, né? Então, como a gente viu que C mais 4 é igual a A, e o C a gente descobriu que é 3 sobre 2, então 3 sobre 2 mais 4 é igual a A. Então, faço 2 vezes 4, 8, 9, 10, 11 sobre 2 é igual a A. Então, a excentricidade, que a gente chama de E, né? E é igual a 6 sobre A, que é igual a 3 sobre 2 dividido para 11 sobre 2, né? Aqui, divisão de fração, repete a primeira e multiplica pela segunda invertida, né? Então, aqui esse 2 eu vou cancelar com esse 2. Então, vou trazer aqui para o começo aqui mesmo, ó. A excentricidade vai ser igual a 3 dividido para 11, né? Então, você tem que fazer essa divisão. Então, 3 eu vou dividir para 11. Como 3 não dá, eu acrescento 0, e 1. 0 aqui fica 30, né? Então, dá 2. 2 vezes 11 dá 22. 22 para chegar em 30, falta 8, né? O 8 não dá para dividir para 11. Então, aqui eu vou acrescentar o 0. Então, o 7 vezes 11 dá 77. 77 para 80, 3, né? Aí o 3 não dá, eu acrescento o 0 aqui de novo. Aí dá 2 de novo, dá 2 de novo, né? Dá 2 vezes 11, 22. E 22 para 30, 8. Mais, ó, aqui continua a divisão, né? Aqui vai dar, deu 0,272. Aí o próximo seria o 7, ou seja, aproximadamente 2,73, item A, né? Então, assim, é uma questão que o aluno realmente tem que saber o que é uma elipse, né? E calcular
e saber onde é o ponto mais perto e mais distante de um dos focos, tá? Propriedades da elipse. 16. Questão 16 diz o seguinte: na cidade de Itaí, a rádio FM tem um alcance radial de até, não está dizendo que de 104 km, está dizendo de até, ou seja, no máximo 104 km. Se considerarmos a região como um plano munido de um sistema usual de coordenadas cartesianas, e se a rádio estiver localizada no ponto 11, então o conjunto dos pontos P de x e y, onde o sinal da rádio pode ser captado, é dado pela equação. Olha, pessoal, esse ponto aqui, ó, nesse problema tem um ponto x, a coordenada x e y, aqui é o ponto 1, ele está dizendo, se a rádio estiver nesse ponto aqui, ó, o ponto 1, como é radial, né? Ou seja, eu tenho aqui, tipo assim, um raio de até 104 quilômetros. Eu tenho uma circunferência. E ele está pedindo justamente essa equação da circunferência. Agora veja que ele está dizendo de até 104 quilômetros. Então, a gente sabe que toda essa região, né, região interna à circunferência, ela vai ser abrangida, né? Não necessariamente por extenso, mas ela pode ser toda ela, né? De até. Então, a gente vai se lembra que a equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado, certo? Onde R é o raio da circunferência. Agora, nesse caso, como é de até, então não é igual, é de menor ou igual, porque no máximo é igual ao raio ao quadrado, mas pode ser uma parte interior, por isso que o menor. Onde o A e o B é o centro da circunferência, né? Nesse problema, o A e o B valem 1, ou seja, eu teria x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado menor ou igual que o raio ao quadrado, que é 104. 104 ao quadrado, né? Então, ó, x menos 1 ao quadrado dá o primeiro quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Novamente, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Que é 1. Menor ou igual a... O 104 quadrado, você fazendo um produto de 104 por 104, dá 10.816. Então, dá 10.816. Então, eu vou pegar e fazer x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y. 1 mais 1, ó. Esse 1, vou juntar com esse 1, vai ficar 2, mais 2, ó. Esse 10.816 que está positivo, eu vou passar para o primeiro membro negativo, menos 10.816 é menor ou igual a 0. Né? Porque se o 10.816 estava lá e eu tirei ele de lá, ficou só o 0 lá, né? Então fica x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y. Olha, eu tenho 10.816 negativo e 2 positivo, né? Então isso daqui dá 10.814, né? Porque é só fazer a diminuição e repetir o sinal aqui do maior número, né? Menor ou igual a 0. E que é justamente o item A, não é isso? Em A. Então, vamos à próxima questão. Questão 17. Considere as matrizes x, y e z. É correto afirmar que o determinante da matriz Z é... Primeira coisa, lembrar que determinante de Z, nesse caso, né, é igual ao determinante, né, de 2x, y. Né? A multiplicação de matrizes é associativa. Né? Então, esse 2 aí, esse parênteses, eu posso tirar ele fora. Agora, observe o seguinte, que tem a propriedade que diz que se você tiver um número multiplicando uma matriz e você calcular o determinante, você pode colocar um número para fora, né? Mas vamos
eu preciso, né, saber a ordem da matriz. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar x vezes y. Então, x vezes y, né, é igual a... Eu vou fazer aqui a matriz x, né, 2, 1, 0, 3, 1, 0. Fazer agora a matriz y, né? Fiz aqui foi 2, 1, 4, 0, 0, 1, né? Então, ó, lembra, linha com coluna. Então, linha com coluna, né? Então, ó, tem aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 0 é 0, então 4 mais 0 é 4. 2 vezes 1, 2, né? Porque 1 com esse 0 aqui vai dar 0, né? Então, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 1, 1. Então, 8 mais 1, 9. Agora vamos para a segunda linha com todas essas colunas, né? Ó, 0. Veja que o primeiro elemento aqui dessa segunda linha é 0. Então, ó, ele como vai multiplicar cada primeiro elemento das colunas, vai ser sempre 0. Então vai ficar, no final aqui vai ficar 0 vezes 2, 0, né? Porque 3 vezes 0 é 0. 0 mais 1, 0 vezes 1 mais 3 vezes 0 que dá 0. Aumentar aqui porque dá uma matriz 3 por 3. Então 0 vezes 4 é 0 e 3 vezes 1 é 3. Agora vamos para a terceira linha com todas as colunas, né? 1 vezes 2 é 2, né? 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 4 é 4. Então está aqui a matriz, né? É uma matriz 3 por 3. Então o determinante de 2 vezes xy é igual a... como é uma matriz 3 por 3, é igual a 2 elevado a 3. Ou seja, o número que multiplica a matriz, eu coloco ele para fora e elevo ao expoente que indica a ordem da matriz quadrada, né? Como a matriz é de ordem 3, então 2 elevado a 3. Vezes o determinante de xy, né? E o determinante de xy é só eu calcular o determinante dessa matriz aqui, né? Então, vamos calcular o determinante dessa matriz. Então, ó, 4 vezes 0 é 0. 2 vezes 3, 6. Né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 9 vezes 1 é o 9. 9 vezes 0 é 0. Né? Então, essa daí era tipo a diagonal principal, né? Eu gosto de fazer assim também. Agora eu vou fazer a diagonal secundária, ó. 9 vezes 0 é 0, vezes 2 é 0. 3 vezes 1, 3. Vezes 4, 12. Lembrando que esse lado é o sentido negativo, então eu troco o sinal. E, por último, 4 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0. Então 0, 0, 0, 0, mais 12 menos 12. Então, o determinante dessa matriz é 0. Então, fica 8, 2 elevado a 3 é 8. 8 vezes 0, que dá igual a 0. Então, essa conta todinha para descobrir que a resposta é o item D, 0, né? Bastava você calcular o determinante da matriz, fazer o produto bem direitinho de matriz, né, que eu fiz direto, e descobrir que é 0, né? É sempre assim, sempre uma contazinha boa para dar um resultado 0. Questão 18. A solução dessa equação, que é a equação logarítmica, é... Bom, aqui é interessante a gente lembrar de uma propriedade de logaritmo, né? Logaritmo de A na base B, eu posso fazer a mudança de base para uma base C, que fica assim, ó. Logaritmo de A na base C, dividido para o logaritmo, né, de B na base C. Isso é uma mudança de base. Então, observe outra coisa. Logaritmo de x na base 2 elevado a menos 1, isso aqui é só inverter, né? É 1 sobre o logaritmo de x na base 2, né? Agora pense aqui comigo. Aqui eu tenho uma divisão, né? Como é que seria uma maneira de eu escrever, né? Tem uma propriedade que a gente utiliza, mas eu quero mostrar porque é que essa propriedade funciona, que é o seguinte, ó. Logaritmo de A na base B
é igual a 1 sobre o logaritmo de b na base a. Ou seja, eu mudar a base do logaritmo. Então, o logaritmando vai virar base, né? Por quê? Porque se você observar, logaritmo, o 1 é a mesma coisa que logaritmo de x na base x, né? Então, dividido para logaritmo de x na base 2, né? Que é como se eu tivesse feito uma, uma maneira de eu escrever, né? o, o 1 aqui de outra forma, né? Então, moral da história, eu vou pegar e ao invés de escrever, eu vou escrever, né, todos esses logaritmos na base x, né? Porque dessa maneira eu tenho que 1 sobre logaritmo, na verdade, que 1 sobre o logaritmo de x na base 2 é igual a aqui no caso eu vou escrever com a base sendo o x, né? Veja, quando você vai fazer essa mudança de base, né? A gente tem que ter cuidado para não fazer as contas erradas. Porque aqui, outra maneira que agora eu percebi de você fazer é fazendo o MMC, né, das bases, né, que é 3, 4 e 5. Né? Então seria uma coisa legal de se fazer também. Mas nesse caso aqui, a gente não vai utilizar isso aí não. A gente vai só escrever que isso aqui é igual a logaritmo de 2 na base x, né? Que é isso, né? Logaritmo de 2 na base x, né? E, analogamente, 1 sobre o logaritmo de x na base 3 é igual ao logaritmo de 3 na base x. Né? Logaritmo de x, 1 sobre o logaritmo de x na base 4 é igual ao logaritmo de 4 na base x. E por fim, a gente tem que 1 sobre o logaritmo de x na base 5 é igual ao logaritmo de 5 na base x. Aqui é como se eu tivesse feito a mudança de base, né? Lembrando aí, né? Então, aqui é como se eu tivesse feito a mudança de base em cima, né? Aqui em cima, esse 1, como sendo logaritmo de x na base x, né? É isso? Na verdade, logaritmo de 5 na base 5. E aqui é logaritmo de 2 na base 2. Né? Logaritmo de 2 na base 2. Na verdade, estou fazendo a mudança de base, né? Observando essa fração como outra mudança de base, né? Escrevi aqui errado a ideia. Mas no final das contas é isso mesmo. Então, aqui a gente vai ficar que logaritmo, né? Substituindo todas essas expressões igual a 2, né? Ficaremos com logaritmo de 2 na base x mais logaritmo de 3 na base x mais logaritmo de 4 na base x mais o logaritmo de 5 na base x igual a 2, né? Então tem uma propriedade que diz que a soma dos logaritmos de mesma base você pode transformar em produto, ou seja, logaritmo de 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 na base x é igual a 2, né? Então, logaritmo de 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. Logaritmo de 120 na base x é igual a 2, né?
Então, nesse caso agora, a gente tem que resolver esse 120 igual a x elevado a 2, né? Então, x é igual a raiz quadrada, porque o x, veja que o x é uma base, né, do logaritmo, ou seja, ele não admite a raiz negativa. Então, é um resultado negativo. Então, não vai ser x igual a mais ou menos raiz, vai ser só x igual a raiz, porque o x não pode ser negativo. Então, x é igual a raiz de 120, né? Só que 120 é a mesma coisa que 4 vezes 30, né? Ou seja, raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 vezes raiz de 30, né? Que é justamente o item A de amor, né? Então, é uma questãozinha que você tinha que se lembrar essas coisas do propriedade de logaritmo. É muito fácil você errar essa questão. Que nem eu mesmo aqui resolvendo, né? Eu tinha escrevido aqui a anotação errada, mas eu sabia a ideia que estava fazendo, né? Mas realmente para você resolver essa questão aqui, você teria que conhecer bastante assim as propriedades de logaritmo. Então, próxima questão. 19. Questão 19 diz o seguinte: desejando-se cercar uma área plana de forma de um triângulo cujos vértices estão nos pontos x, y e z, então x, y e z, né? Ao iniciar a construção da cerca, verificou-se que a localização do ponto y tinha desaparecido. Opa, então eu não sei onde é que ficaria o y, né? O mapa indicava que o comprimento do lado XZ era de 20 metros e o comprimento do lado YZ era de 30 metros. Então, é assim, né? Além disso, o ângulo entre XZ e XY era de 120, ou seja, esse ângulo aqui, ó, 120 graus. Então, nessas condições, podemos afirmar que o valor do x e y é em metros aproximadamente. Aí dá aqui uma dica, ou seja, se ele dá essa observação, vou ter que utilizar em algum momento, né? Então, vou chamar aqui de A esse número que eu estou procurando. Então, aqui a gente vai utilizar as leis dos cossenos, né? Então, lei dos cossenos diz o seguinte, ó. Se eu tiver um triângulo, né? Se eu tiver um triângulo, digamos que aqui é o A, aqui o B e aqui é o C, e aqui é um ângulo θ, ele diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno oposto ao lado que você está analisando, né? A cosseno de θ. Então, isso daí é a lei dos cossenos. Então, eu vou aplicar aqui justamente, ó, A ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais A ao quadrado. Na verdade, eu tenho que utilizar o lado oposto ao ângulo de 120. Ou seja, o 30 ao quadrado, que é igual a 20 ao quadrado mais o A ao quadrado, menos 2 vezes o 20 vezes o A vezes o cosseno de 120, né? Então, 30 ao quadrado dá 900. 20 ao quadrado dá 400. A mais A ao quadrado é menos 12 vezes 20, 40, menos 40A, né? 40A vezes cosseno de 120, pessoal. Cosseno de 120 no ciclo trigonométrico, né? Quando você vai fazer essa análise, né? Até aqui é 90, né? 90 graus. E aqui seria tipo 180 graus. 120 ele está aqui próximo, né? 120. Ou seja, é onde o cosseno é negativo. Então, você fazendo a redução ao primeiro quadrante, né? A gente tem que o cosseno de 120 graus, né, é a mesma coisa que o seno em módulo, né? O seno de 30, mas com sinal
negativo. Ou seja, o cosseno de 120 é menos meio, né? Que é o menos o cosseno de 60, né? Então, a gente tem que... Eu vou pegar esse 400 e passar para o primeiro membro. Fica 900 menos 400 dá 500, igual a ao quadrado. Esse menos com menos aqui vai virar mais, ó. Então, vai ficar 40 dividido para 2, né? Dá 20. Mais 20a. Ou seja, tem uma equação do segundo grau, passando aqui para o segundo membro. Ó. Fica a ao quadrado mais 20a menos 500 igual a zero. Ou seja, o a, né, o lado que a gente está procurando, é uma das raízes, no caso a raiz positiva, dessa equação aí, né? Então, a gente sabe que o a, nesse caso, é menos b, mais ou menos, né? Menos b é assim, menos b, o b é como se fosse o 20, então ficaria menos 20, mais ou menos, raiz quadrada de o b ao quadrado, ou seja, 20 ao quadrado, que seria 400, menos com menos vai virar mais, né? É a fórmula de delta. Menos 4ac, só que o c é menos 500, então menos com menos vira mais. E 4 vezes 500 dá 2.000, né? É justamente o que ele disse que você ia utilizar. 400 mais 2.000 dá 2.400. Dividido para 2 aqui é 2. Então, A, como a gente quer só o positivo, vai ficar menos 20 mais ou menos, é só o mais. Raiz quadrada de 2.400, que ele disse que poderia tomar como 49, e dividir por 2, né? Menos 20 mais 49 dá 29. E 29 você dividindo para 2 dá 14,5, né? Que é o item B. Questãozinha aqui. E você, se não souber a lei dos cossenos, você fica difícil, né? Questão de número 20, né? Essa questão aqui, ela não é difícil, não. É questão fácil. Diz o seguinte. A população da região metropolitana... aqui tem um textozinho lá, mas o importante é o que está dizendo aqui, né? Diz assim. A população da região metropolitana, incluindo-se a capital, é igual a 3,72 milhões de habitantes. Então, isso daí é a região metropolitana, incluído a capital. Aí ele diz o seguinte: a população da capital corresponde a 80% da população da região metropolitana. Então, eu tenho que calcular 80% de 3,72, né? Ou seja, multiplicar o 3,72, 80% na forma decimal é 0,8, né? Então, vamos multiplicar. 2 vezes 8 vezes 2, 16, fica 6 vem 1. 8 vezes 7 dá 56, mais um 57, vem 5 para cá. 3 vezes 8, 24, mais 5, 29, né? Então, tem 1, 2, 3 números atrás das vírgulas, então 1, 2, 3, né? Então, 2,976. Então, daqui dá 2,976. Primeira continha. Aí ele diz o seguinte: a população da região metropolitana corresponde a 40% da população total do estado. Ou seja, isso daqui é 40% do estado, né? Ou seja, se 3,72 é 40%, quanto é 100% da população? Então, você faz aqui o produto cruzado, 40x é igual a 372. Então, x é igual a 372 dividido para 40, né? Então, fazer essa continha aqui, 372 dividido para 40, 9 vezes 40, né? Dá 360, 360 para 372 dá 12, né? O 12 não dá, então você acrescenta vírgula, acrescenta o zero, então dá 3, né? 3 vezes 4, 12. Né? Então, essa dá 9,3, né? Dá 9,3. Ou seja, a população do estado é de 9,3 milhões, né, de habitantes, né? Então, isso aqui é no estado todo, né? No estado todo.
Aí ele está perguntando, é, com base nesses dados, é correto afirmar que a população do interior do estado, excluindo-se a capital, em milhões de habitantes, é. Então, assim, se eu tenho 9,3, né, e vou excluir, né, o pessoal da capital, né, e o pessoal da capital é justamente os 2 milhões e pouco, né? Ou seja, eu vou ter 9,3 menos 2,976, né? Isso aqui é em milhões. Então, eu posso acrescentar, completar aqui com zeros. Então, então eu vou pegar aqui de emprestado, né? Que a gente aprendeu assim. Pega aqui 3, né? Ele vai ficar 2, aqui 9 e aqui 10. 6 para 10, 4. 7 para 9, 2. 3 é 9 para 2, não dá, então pega daqui também, ó, fica 8 e aqui fica 12. 9 para 12, 3. E 2 para 8, 6, né? Então 6,324, né? 6,324, que seria, né, a resposta. Agora, eu resolvi assim, né? Que bateu até com o gabarito deles, mas excluindo-se a capital. Ele fala assim, ó, com base nesses dados é correto afirmar que a população interiorana do estado, excluindo-se a capital, região metropolitana, eu acho que normalmente não consideram, região metropolitana não consideram interior. Vamos fazer aqui uma continha só para mim ver se eu pegar esses 9,3 e subtrair toda a região metropolitana para ver se tem gabarito também. Porque se tiver, pode ser que dê um problema. Pega aqui emprestado. 2 aqui vai ficar 10. 2 para 10, 8. 7 para 2, nada, pega que fica 12. 7 para 12, 5. 3 para 8, 5. 5,58. O item A era mais parecido. Rapaz, enfim. Letra D por enquanto, né? Embora não, eu acho que região metropolitana normalmente o pessoal não considera interior. Então essa questão aqui pode ser que, né? É bom recurso, não sei. Questão de número 21 diz o seguinte: em um plano munido do sistema usual de coordenadas cartesianas, a equação ax mais b mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais constantes e não simultaneamente nulos, é representada graficamente por uma reta. Se R é a reta que contém o ponto Q, 3, 2, e a interseção das retas representadas pela equação 2x mais 3y menos 7 igual a zero, e 3x mais 2y menos 8 igual a zero, então, dentre os pontos V, W, K, L e J, verifique-se que n deles pertence à reta R. Assim, o valor de n é... Bom, ele está dizendo que eu tenho uma reta, né? Eu prefiro trabalhar com a reta igual a ax mais b, dessa maneira. Não, eu não gosto dessa equação geral da reta, não, né? Às vezes é mais fácil trabalhar com a equação reduzida assim, isolando o y. Ele disse que é uma equação, né? Que de uma reta, né? Reta R, que passa pelo ponto 3, 2 e por a interseção dessas duas retas. Então, a primeira coisa que tem que fazer é calcular a interseção dessas duas retas, ou seja, ela se intercepta quando elas são iguais, né? Então, eu vou igualar 3x mais 2y menos 8. Então, esse 2x eu passando para cá, fica 3x menos 2x fica x. Esse 3y passando para cá, fica 2y menos 3y dá menos y. E esse menos 7 vai passar sendo mais 7, né? Aí fica
7 menos 8, né? Que dá menos 1. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, x é igual a y mais 1. Né? Isolando aqui o valor do x. Então, a interseção dessas retas é onde o x é igual a y mais 1. Então, para me saber, eu vou aqui em qualquer uma dessas retas e substituo por x igual a y mais 1. Então, onde eu tenho assim, por exemplo, 2x mais 3y menos 7 igual a 0, eu substituo x aqui por y mais 1. Fica 2 vezes y mais 1 mais 3y menos 7 igual a 0. 2y mais 2 mais 3y menos 7 igual a 0. 2y mais 3y dá 5y. 2 menos 7 dá menos 5, igual a 0. Ou seja, 5y igual a 5. Então, y é igual a 1. Então, como o x é igual a y mais 1, então x é igual a 1 mais 1, que é 2. Então, a gente tem outro par ordenado onde essa reta passa, né? Que é no ponto 2, 1. Só que essa reta R, ela também passa pelo ponto, né, 3, 2. Então, ela passa por 3, 2 e passa por 2, 1. Né? Então, eu tenho que descobrir, né, a equação da reta que passa por esses dois pontos. Né? Então, dois pontos definem uma reta. Então, a gente sabe que se y é da forma ax mais b, o a é justamente o y1, o y2 menos y1 sobre x2 menos x1. No caso aqui, eu vou pegar o y2 sendo 2, o y1 é 1, o x2 é 3 e o x1 é 2. Então, 2 menos 1 é 1, 3 menos 2 é 1, então o a vale 1. Então, y é igual a x mais b. E para mim saber o valor do b, é só substituir um dos pontos aqui, né? Por exemplo, quando o y vale 1 e o x vale 2, né? Então, nesse caso, você vê claramente que o b ele tem que ser menos 1. Então, a equação da reta é justamente x menos 1. Né? Essa é a equação da nossa reta R, né? É reta R. Aí você só tem que contar os pontos, esses pontos quais pertencem à reta R. Por exemplo, ó, quando x é 0, olhando para cá, o y vale menos 1. Então, o y aqui ele não é para ser 1, era para ser menos 1. Então, ele não passa por esse ponto. Quando o x é 1, né? Quando o x é 1, o y vale 0. Fica 1 menos 1 que dá 0. Então, ó, ok. Isso aqui, o w faz parte da reta. Quando o x é menos 1, né? Você substituindo aqui, ó, menos 1, o y dá menos 2. Então, não dá menos 5, que nem está no ponto K. Quando o x dá menos 1, o y é para dar menos 2. Quando o x dá menos 1, o y dá menos 2. Então, tem apenas dois pontos que passam, que pertencem à reta R. Então, n igual a 2. Né? Questãozinha legal essa. Então, a última questão diz o seguinte. Seja um trapézio XYZW, onde XW é a base maior. Né? Vou fazer aqui tem um trapézio. Ó, XW é a base maior, então XW é a base maior. E o Y, né? XYZ, você tem que seguir essa ordem, XYZW. E ele diz, beleza. K é a interseção da reta paralela à diagonal YW, ou seja, ó, eu tenho aqui essa paralela a essa diagonal e ela vai fazer a interseção com o prolongamento da base XW nesse ponto aqui que é o ponto K. Né? Então ele vai pedir algumas considerações. É o seguinte, o item A. A área do triângulo XYZ, ou seja, XYZ, ou seja, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo, né? A área desse triângulo é maior do que a área do triângulo WZK. WZK. Olha, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Um trapézio, né? Ele tem que suas bases são paralelas, ou seja, essa base aqui,
ela é paralela a essa base. E a questão está dizendo, ou seja, se é paralelo, significa que o prolongamento, ou seja, essa parte aqui, ela também é paralelo a essa base menor. Como a diagonal é paralela a essa daqui, então a gente pode concluir que o YZKW é um paralelogramo, né? É um paralelogramo, ou seja, tem 4 lados e os lados opostos são paralelos. Então, um paralelogramo, né? Então, se é um paralelogramo, né? Aí eu tenho esse tamanho é igual a esse tamanho, né? E esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui, né? Porque é um paralelogramo. Então, ele tá dizendo o seguinte, ó. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, a área dele é o quê? É base, tipo assim, essa base menor, né? Vezes a altura dividido por 2. Só que a área desse triângulo aqui também, ó. Deixa eu fazer a área desse triângulo tem a mesma base e a mesma altura. A altura é a mesma. Então é a mesma área. Então o item A é falso, porque se você tiver dois triângulos que ele tem a mesma altura em relação a uma mesma base, então eles têm a mesma área, né? Então as bases aqui são iguais e a altura é a mesma, então mesma área, né? A área do triângulo XYZ é menor do que a área do triângulo, não é menor, né? É igual, pessoal. Então nem é maior nem é menor, é igual. O item C, a área do trapézio XYZW, né? É igual à área do triângulo XZK. Perfeito. Olha, se aqui é a base maior, eu tenho um triângulo grandão aqui, né? Então, veja que a base desse triângulo grandão seria Bzão mais Bzinho. Então, a altura, se aqui é H, então a área desse triângulo seria a base, né? Vezes a altura dividido por 2, que é justamente a área do trapézio, né? Então, o item C está correto, né? Então, se o item C está correto, o item D está errado, porque está dizendo que a área do trapézio é maior. E não é, é igual, né? Então, aqui você tem que... A ideia principal aqui era você observar que você tinha ali formado um paralelogramo, né? Então, pessoal, é isso, né? Era uma prova não muito fácil. Demorei aqui praticamente 1 hora para resolver com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like aí e tudo de bom e aos estudos.